No sermão passado, como nós falamos no início, nós focamos os 10 primeiros versículos. E os 10 primeiros versículos introduzem os acontecimentos para o chamado de Gideão. Vimos a importância sobre o Deus que se preocupa com os ajustes. Antes da libertação, propriamente dita, Deus nos ensina que Ele é um Deus de detalhes. Deus não está apenas preocupado com o alívio da libertação, mas, acima de tudo, Deus busca o alívio de maneira plena. E focamos e vimos a percepção, a importância do dom do arrependimento. Hoje nós vamos nos concentrar nos versículos que lemos, os versículos 11 ao 32, e duas coisas iremos aprender nessa noite. Em primeiro lugar, o Deus que comissiona. Em segundo lugar, o Deus que exige exclusividade. Primeiro, o Deus que comissiona. Os versículos 11 ao 24 nos ensina essa verdade, porque nós temos aqui o comissionamento ou o chamamento de Gideão. Em seu amor pelos israelitas, Deus não se ateve apenas a repreendê-los. Deus enviou um profeta, Deus enviou um grande sermão mostrando o problema dos seus corações, mas agora Deus vai mostrar a sua graça libertadora. E mesmo antes do arrependimento, Deus vai levantar Gideão para demonstrar a sua graça de maneira maravilhosa. E isso é algo interessante quando nós lemos essa narrativa, porque não há nenhum indício de arrependimento, mesmo quando Deus está chamando Gideão. A prova disso é os versículos 25 ao 32. Depois do seu chamamento, Gideão precisa colocar a casa em ordem. Eles ainda estão adorando falsos deuses. Mas por que isso é interessante logo no início aqui do chamado de Gideão? Porque isso, de alguma forma, aponta para o evangelho de Jesus. Deus levantou Gideão mesmo antes do arrependimento. Porque se Deus fosse esperar pelo arrependimento do povo, acredito que o arrependimento nunca viria. A salvação nunca viria. E de alguma forma esse relato está apontando para Jesus. Porque foi assim que Deus tratou o seu povo. Foi assim que Deus tratou, conforme as Escrituras, quando nós olhamos para Jesus em Romanos capítulo 5, versículo 8. Jesus morreu por nós, sendo ainda nós pecadores. Nós vemos aqui no chamamento de Gideão e na revelação bíblica que, de alguma forma, a mensagem da graça vem em primeiro lugar. A mensagem da cruz vem em primeiro lugar e depois vem o arrependimento. Nós nos arrependemos porque Deus iniciou a obra primeiro. Por isso nós obedecemos. Por isso nós o servimos. Temos a graça e o amor de Deus sendo escancarado aqui para nós no chamamento de Gideão. Mesmo antes de qualquer resquício de um indício de arrependimento, Deus levanta Gideão como uma demonstração do seu amor e da sua graça. E no versículo 11 nós vemos aqui o comissionamento na forma do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor é muito conhecido nas Escrituras. Ele aparece aqui na terceira vez no livro de Juízes. Na primeira vez ele aparece no capítulo de número 2. E, em segundo lugar, ele aparece no capítulo 5, versículo de número 23, quando nós temos a maldição de Merós, o próprio anjo do Senhor repreendendo Israel no capítulo 2 por sua idolatria, mas também o anjo do Senhor aparecendo e amaldiçoando naquele contexto do cântico de Débora. Porém, desta vez, na terceira vez que o anjo do Senhor aparece para comissionar Gideão, nós temos agora o instrumento da sua graça. O anjo do Senhor aparece para libertar o seu povo dos midianitas. E o que nós vemos aqui, basicamente, nos versículos 11 até o 24, é esse diálogo que existe do anjo do Senhor com Gideão. Um chamamento muito interessante, onde, a princípio, Gideão não está prestes ou não se sente capacitado para isso, mas Deus, conhecendo o seu coração, vai transformando à medida que passa em cada ponto do diálogo. Parece que Gideão está um pouco descrente diante da sua situação, olhando para si, olhando para a situação dos pecados do povo de Deus, mas o anjo do Senhor, a cada momento, a cada pergunta, a cada momento que ele chega perto de Gideão e conversa com ele, ele está preparando
capacitando, convencendo e transformando o coração de Gideão para esta grande tarefa. Porque muitas vezes é assim também conosco diante do chamado de Deus para as nossas vidas. Às vezes somos descrentes, às vezes não percebemos aquilo que Deus quer para as nossas vidas, mas pela sua graça, minuto após minuto, dia após dia, Deus vai quebrando, Deus vai transformando e chega o dia do grande comissionamento para que todo o nosso coração esteja contrito e quebrantado diante do Senhor. No versículo 12, olhe para as Escrituras, nós temos o discurso do anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, como nós já temos visto, é a própria aparição de Deus, ou Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. No próprio texto aqui fica claro que ele é o próprio Deus, porque depois Gideão fica maravilhado, com temor e tremor, quando ele percebe que o anjo do Senhor era o próprio Deus, o próprio Senhor. Mas no início nós temos esse discurso sendo colocado no versículo 12, e ele compreende duas partes nesse discurso. Veja que primeiro ele confirma a sua presença. Já que ele vai comissionar Gideão, ele precisa confirmar isso no coração de Gideão. E ele fala, em primeiro lugar, confirmando a sua presença nessa expressão, o Senhor está com você. Essa declaração é uma declaração muito importante de todos os juízes que foram levantados por Deus. Porque no capítulo 2, se você observar, no versículo de número 18, quando nós temos o resumo de que o Senhor suscitou juízes para livrar da mão dos que pilharam Israel, nós vemos no versículo de número 18, quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles antes dos seus gemidos por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então, quando o anjo do Senhor está se apresentando para Gideão e dizendo, o Senhor está com você, ele começa a perceber um comissionamento, porque essa expressão era uma expressão chave para demonstrar um comissionamento de um juiz que estava sendo levantado. Quando Deus levantava um juiz, Deus era com ele. Então essa é a primeira coisa que nós vemos nesse discurso do anjo, mas segundo nós temos a expressão homem valente. O Senhor está com você, homem valente. Até aqui algo meio irônico, porque no versículo 11 nós temos o medo de Gideão. Ele está aqui no versículo, veja, de número 11. Perceba quando o texto nos afirma: veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joares, e Gideão, seu filho, que estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então ele estava escondido. Ele estava trabalhando de maneira, aqui, como nós percebemos, por causa dos 7 anos de opressão, de escravidão, de cansaço, e aqui, por conta que ele não poderia ser percebido, ele está com medo, mas o anjo do Senhor irá transformar ele em um poderoso guerreiro. Homem valente, um homem com medo, um homem relutante, mas Gideão se transformará em um poderoso guerreiro porque Deus o está levantando. Você será um homem valente. Mais à frente ele vai dizer, homem valente, eu sou um homem pequeno. A minha tribo é a menor, é a mais pobre, mas Deus trabalha em vasos fracos, colocando em grandes homens de Deus segundo a sua presença. Quando somos fracos, é aí que nós somos fortes, porque é onde a presença de Deus se manifesta perante as nossas vidas. Mas veja que no versículo 13, em primeiro lugar, quando o anjo do Senhor se apresenta para Gideão, a resposta não é tão satisfatória. Ele responde aqui, meus irmãos, com uma certa incredulidade. Veja que ele afirma, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez subir do Egito? Então ele está lembrando do passado e dizendo, por que o Senhor não fez a mesma coisa que o Senhor fez no Egito? Nós estamos sendo escravizados.
Agora o Senhor nos desamparou. Veja, ele está colocando a culpa em Deus. O Senhor nos desamparou. Nós estamos nessa condição por conta que o Senhor nos abandonou. O Senhor nos deixou. Então veja que a resposta de Gideão, a princípio, gira em torno da realidade da presença de Deus. Não é uma pergunta simplesmente que mostra a sua incredulidade, mas é uma pergunta teológica. O problema do mal aqui sendo colocado. Por que nós estamos passando por isso? Por que nós estamos sendo oprimidos? Por que nós estamos sofrendo? E aqui nós vemos, meus irmãos, que a princípio, por conta do pecado, 7 anos sendo escravizados, o povo na idolatria, nós aprendemos que o pecado cega o nosso entendimento. O pecado cega o nosso entendimento ao ponto de que os acontecimentos que nós estamos vivendo, nós não conseguimos atrelar a nossa própria vida, a própria consequência dos nossos pecados. Nós temos a capacidade de fugirmos do acontecimento e colocarmos culpa, responsabilizar a Deus pelo que está acontecendo. A linguagem de Gideão indica uma teologia deficiente, uma resposta não adequada por aquilo que eles estão passando. Nós vimos nos versículos 8 ao 10 que o profeta afirma que o problema não está em Deus. O problema foi que o povo abandonou a Deus. Eles não deram ouvidos à lei do Senhor. Mas veja, nos acontecimentos ali, Deus enviou os midianitas. Deus nos diz que entregou o povo de Israel aos midianitas. Eles estavam sendo castigados pela própria mão de Deus. E isso também era cuidado de Deus. A presença de Deus também estava com eles na disciplina, nas consequências dos seus pecados. E aqui nós temos um problema muito grande que nós aprendemos quando nós pecamos e nós não conseguimos ver as consequências dos nossos pecados segundo a ação de Deus. Muitos problemas que acontecem em nossa vida é a mão soberana de Deus sobre nós, diante dos nossos atos, diante daquilo que nós fazemos. Mas Gideão está olhando para o pecado e dizendo: o Senhor nos desamparou. Gideão pensou: estamos sofrendo porque o Senhor não está conosco. Cadê o seu amor? Cadê a sua aliança? O Senhor não vem mais uma vez conosco como veio no Egito? Meus irmãos, às vezes no processo de disciplina, nós temos o costume de sempre olhar para o próximo. Sempre nós olhamos para o próximo. O próximo fez isso. Eu me encontro nessa situação porque o próximo fez isso. A pressão externa fez isso. Nós nos colocamos nessa situação e nunca conseguimos também olhar para o nosso pecado. Nunca conseguimos perceber que no processo nós precisamos perguntar: faltou o amor de Deus? Faltou o amor da igreja? Faltou a exortação dos irmãos? E por que queremos culpar A ou B no processo enquanto estamos sofrendo as consequências do nosso pecado? Não esqueça, há momentos que também o pecado nos leva para o deserto. Não foi assim no exílio babilônico? Deus destruiu o templo. O templo era sinônimo da presença de Deus. Os inimigos de Deus saquearam tudo do povo de Deus e o povo estava olhando. Deus não está mais conosco. Deus nos abandonou. Mas Deus estava dizendo: não, eu vou trabalhar na mão dos babilônios. Eu vou mostrar para você que eu preciso trabalhar também diante dos seus inimigos. Quem sabe algum israelita não pensou: Deus nos jogou, entre aspas, no mundo. Deus nos tirou a presença de Deus. Agora nós estamos perante o mundo, perante os babilônios. Deus tirou tudo de nós. Mas Deus estava dizendo: eu vou trabalhar no deserto também. Deus dispersou para depois reunir. Deus fez assim no cativeiro babilônio, mas também no cativeiro assírio, por causa dos pecados do povo. Mas sempre temos o costume de se esquecermos dos nossos pecados, se esquecermos das nossas consequências e culpamos A ou B. Culpamos até Deus. Mas o problema, Deus vai dizer nas Escrituras, é porque vocês não ouviram a minha voz.
O problema é que vocês não contribuíram com Deus no processo. Vocês não olharam como Deus quer o processo segundo as Escrituras. Na restauração, na distância, orando em todo o tempo, buscando a reconciliação. Mas o que é que acontece? Cada um querendo fazer o que pensa. Cada um pensando e se colocando como juiz das causas. Meus irmãos, nós não conseguimos nem lidar direito com o nosso coração e queremos ser experts em lidar com os problemas dos outros. Nós devemos ter muita cautela, muito cuidado, muita humildade no que a gente pensa, no que a gente fala. Porque está aqui Gideão diante de uma situação que parecia ser tão simples, mas não era. Portanto, nós precisamos aprender com Deus também no deserto. Às vezes Deus nos dispersa, para nós lá na frente aprendermos com Deus. O ponto é que todos nós precisamos olhar para os nossos pecados. Cada um aprender com Deus segundo os seus pecados, segundo aquilo que Deus tem para nós, segundo essa grande comissão. O povo estava sofrendo e Gideão está pensando, Deus nos desamparou, Deus nos abandonou, e Deus está dizendo não. O problema é que vocês olharam apenas para si. Vocês olharam para os seus pecados. Vocês entraram de novo no processo de idolatria. E quando, meus irmãos, a disciplina vem, quando o pecado chega, causa um estrago tão grande que muitas vezes nós nem conseguimos lidar com a situação. Mas o ponto é que nós precisamos da presença de Deus para lidar com toda essa situação, porque é isso que Deus fala para Gideão no versículo 14. Vá nessa tua força. A força não está inerente a você, Gideão, mas na minha promessa, que vai se repetir no versículo 12 e no versículo 16. A força é do próprio Senhor. Como vai ficar claro, Gideão é um guerreiro fraco, mas Deus o está levantando. Vai nessa força, versículo 14. Mas também nós temos a promessa de vitória. E livre Israel das mãos dos midianitas. Então veja, promessa da presença, promessa de vitória, mas também, na continuação do versículo, a promessa ou a certeza do comissionamento. Não é verdade que eu estou enviando você? Você deve ir, a minha promessa está diante de você, você deve perceber essa certeza e você pode ter a absoluta e plena convicção em seu coração que a vitória vai chegar. Você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Mas os versículos 15 e diante, mais uma vez, nós temos agora a resposta à comissão do Senhor aqui diante de Gideão. Ele declara que não está qualificado para liderar, derrotar os midianitas devido à sua posição, o seu status. Senhor meu, como livrarei? Minha família é a mais pobre. Eu sou o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O interessante é que, se depois você ler o capítulo 3 e 4 de Êxodo, essa comissão é muito parecida com a comissão de Moisés. As objeções que são feitas são muito paralelas, e Moisés, da mesma forma, quando o Senhor se apresentou na sarça ardente, o anjo do Senhor apresentou diante dele, ele disse: eu não sou apto para isso, eu não sou capaz, pedindo também um sinal a Deus, e Deus olha para ele: o que é que está na sua mão? Uma vara, e ela se transformará em uma serpente. Deus começa a comissionar através dos sinais para apresentar a Faraó, e da mesma forma é aqui também no relato de Gideão, quando ele pede um sinal, e Deus demonstra que é o próprio Deus que está perante ele. Nós vemos isso também em Jeremias, essa certa objeção, Deus sempre levantando, mas os homens de Deus sempre relutando, sempre se colocando atrás, sentindo-se inadequados para a tarefa. Mas a resposta do Senhor sempre foi: eu estou contigo, eu estou contigo. E Gideão, não se contentando com essas palavras, ele pede um sinal ao Senhor, e o Senhor o atende pela sua misericórdia. Da mesma forma que havia atendido Moisés no capítulo 4. E a conclusão de Gideão, depois de ele apresentar, pedir que fizesse toda essa oferta perante ele, no versículo 22, quando o anjo do Senhor estende o seu cajado, toca a carne e os bolos asmos, subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse:
Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Então, a princípio, quando o Gideão percebe que era o próprio Deus, quando ele conhece profundamente nesse período de descrença e depois de convicção, ele se dobra de maneira profunda ao ponto de ter medo de Deus. Eu posso morrer nesse exato momento, porque o próprio Deus está presente aqui perante a minha vida. A reverência, meus irmãos, diante da presença de Deus é algo formidável. É algo que nós precisamos sempre estarmos atentos quando nós lemos as Escrituras. Nós estamos diante da santidade de Deus. Quando nós cantamos ao Senhor, devemos ter reverência a Deus. Tudo o que nós formos fazer perante ao Senhor, devemos ter o mesmo espírito de Moisés, quando Deus falou para ele: tira a sandália dos pés, porque o local que você está é santo. A reverência de percebermos que estamos diante da presença de Deus, um sentimento que deve brotar em nossos corações quando nós estamos nessa audiência com Deus, nos encontrando com Deus em oração. Em todos os momentos deve haver em nosso coração esse sentimento de reverência, de temor e de medo. Estamos se encontrando com o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, e nós precisamos termos essa reverência em nossas vidas. Mas aprove a Deus que Ele não nos declara segundo a condenação dos nossos pecados. Sempre Deus é gracioso, Ele poderia nos fulminar perante os nossos pecados. Porém, o Senhor, versículo 23, lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então isso é muito importante, porque nós temos uma palavra de conforto. Mesmo diante das nossas derrotas, fraquezas, descrenças, o próprio Deus vem com a palavra de conforto. Não tenha medo, a minha paz é contigo. A minha presença não somente disciplina, mas a minha presença também é uma presença de paz, de contentamento, porque eu estou lhe comissionando para uma grande tarefa e também a minha paz está perante você. Não temas, não morrerás. Mas veja que essa relação de reverência, de percebermos os atributos de Deus em nosso coração, em nossa vida, isso tudo se rende em adoração. Versículo 24, quando Gideão percebe que ele iria morrer, mas o Senhor não faz isso, o Senhor traz a sua paz sobre ele, Gideão o adora. Nós temos aqui a conclusão desse chamamento, Gideão se dobrando de maneira plena e completa perante o Deus da sua vida, edificando um altar ao Senhor. Chamando o Senhor é a paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Então veja que no versículo 24, o medo de Gideão é transformado em adoração. Porque já que estamos se apresentando diante de Deus através de Jesus Cristo, não deve haver apenas medo, mas também paz de consciência. Por sabermos que os nossos pecados foram perdoados. Deus nos tratou segundo a justiça de Cristo. E por isso nós temos paz, por isso nós temos alegria, por isso nós temos a certeza que não seremos derrotados, condenados segundo o mundo. Por quê? Porque a paz de Deus está em nosso coração através de Jesus Cristo. E isso deve trazer em nossas vidas a adoração plena. Não somente o medo, não somente a reverência, mas a aproximação correta. Uma aproximação humilde, uma aproximação de que nós estamos diante do Criador dos céus e da terra. Diante desses versículos, meus irmãos, o que é que nós podemos aprender? Todos esses versículos giram em torno da presença de Deus. É o ponto aqui no chamamento de Gideão. A presença de Deus o está comissionando, mas também o está equipando para toda boa obra, para toda tarefa. A presença de Deus está sendo colocada e demonstrada que Deus é o autor, que Deus faz tudo conforme lhe apraz, mesmo um homem pequeno, mas ao mesmo tempo um homem que será grande, porque Deus é o guerreiro
e estará levantando Gideão para ser um guerreiro perante a sua vida. A tarefa de libertar Israel é uma tarefa impossível para Gideão, mas a sua força vem do próprio Deus. A minha presença, Gideão, está contigo. Deus nos dá todos os recursos disponíveis para a missão. Já que ele comissionou Gideão para essa missão, os recursos estarão disponíveis a ele. A presença de Deus foi um fator marcante. O próprio anjo do Senhor se apresentando naquele momento para falar: eu sou a sua força. Eu, de fato, faço tudo aquilo que me apraz para você cumprir esta tão grandiosa tarefa, impossível, mas possível perante a minha presença. E existe um fator no Novo Testamento, quando nós lemos Efésios, capítulo de número 2, que Deus se encontra com o seu povo através do poder do seu Espírito. A revelação progressiva de Deus, dessas teofanias, dessas manifestações, tudo isso se resume no Novo Testamento, a presença maior que nós temos em nosso coração, que é o próprio Espírito Santo, o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é a garantia de que tudo o que vem sobre nós, tudo o que está contra nós, tudo, meus irmãos, é colocado perante a capacidade de Deus, e por isso nós temos a certeza de que nós teremos vitória, porque o próprio Deus habita em nós através do seu Espírito. Efésios capítulo 2, perceba, o versículo de número 21. Nós temos a linguagem do templo, um edifício bem ajustado. E esse edifício, esse santuário dedicado ao Senhor, a habitação de Deus conosco, o próprio Espírito Santo de Deus. Versículo 21 do capítulo 2, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, os gentios sendo colocados nesse grande edifício, judeus e gentios fazendo parte dessa grande e nova humanidade, o corpo de Cristo. Esse templo espiritual que está sendo edificado por causa da habitação de Deus em nossos corações, aprendendo uns com os outros. Deus se encontra com o seu povo em louvor e em comunhão. Então os crentes não precisam mais agora adorar em Jerusalém, mas agora nós mesmos somos o templo de Deus. A presença de Deus está nesse momento agora conosco. O Espírito Santo passou a residir de maneira permanente no santuário terrestre. Qual é o santuário atual terrestre? Nesse momento, a igreja de Jesus. Vocês são templo de Deus. Vocês são edificados, pedras vivas, santuários do Senhor. E vocês são equipados por Deus, segundo o Espírito Santo, para fazer tudo aquilo que lhe apraz. O Espírito nos direciona, o Espírito nos convence, o Espírito, meus irmãos, faz tudo aquilo que o próprio Deus precisa fazer em nosso coração para atingirmos os objetivos do Senhor. Nós precisamos perceber que nós temos aquilo que é mais importante, e aquilo que é impossível para nós pode se tornar possível porque o Espírito habita em nossos corações. O Espírito pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. O Espírito pode nos dar a capacidade de perdoar uns aos outros. O Espírito pode nos dar a capacidade de nós nos unirmos segundo esse templo. O Espírito pode nos dar a capacidade de fazermos todas as coisas no Senhor, porque eu estou com vocês. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu vou para o Pai, mas eu envio outro Consolador, e o Espírito Santo testifica de mim. Então nós somos fracos, somos insuficientes nessa caminhada. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, Deus não vai fornecer os detalhes da caminhada. Apenas Deus vai dizer: vai nessa força, segue em fé, vai, continua. Como Abraão, que não sabe para onde vai, mas Deus, a cada dia que passa, vai nos mostrando o caminho, em meio a muito sofrimento.
mas nós já temos o essencial. Nós não precisamos nos preocupar com os detalhes da caminhada, nós já temos o essencial, a presença de Deus. A presença de Deus é o essencial para nós avançarmos na caminhada. Portanto, não se preocupe com os pormenores, com a sua incapacidade, com o seu pecado propriamente dito. Se preocupe com a frase que Deus diz nesse texto: eu estou com você. A minha presença está com você e isso é suficiente. Continue na jornada, continue orando, continue buscando, continue se submetendo aos meus pés, porque a minha presença lhe dará todo o suporte necessário para a caminhada cristã em meio a muito sofrimento. Eu estou contigo. O Espírito Santo, meus irmãos, é o penhor, a habitação, e nós somos edificados nele. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, o fundamento. E nós, como pedrinhas vivas, nessa grande construção, o corpo de Cristo, continua o ministério de Cristo nessa terra. Nós não estamos sozinhos, nós estamos com o próprio Espírito de Deus em nosso coração. E isso deve trazer muita alegria, isso deve trazer regozijo, isso deve, meus irmãos, fortalecer a nossa alma e percebermos que nós estamos com Deus. Precisamos ir na força do Senhor. Precisamos lutar com a armadura de Deus. E isso nos trará vitória. Então essa é a verdade que nós vemos aqui em Juízes. Se você voltar para o texto, dos versículos 11 ao 24, presença de Deus. Deus está confirmando isso no coração de Gideão, trabalhando intimamente com ele, mas também demonstrando que aquilo que ele vai enfrentar, a presença de Deus será o seu grande contentamento, ao ponto que mais à frente, pequenos guerreiros com um grande exército derrotará os inimigos do Senhor, porque Deus é a sua força. Deus está com ele. E a segunda coisa que nós vemos, o Deus que exige exclusividade. Os versículos 25 ao 32 do capítulo de número 6. Qual a importância desses versículos? Antes de ir para a batalha, Gideão deve lidar primeiro com a verdadeira causa da opressão. Aqui é uma expansão dos versículos 1 ao 10, o dom do arrependimento. E por que tudo isso? Porque às vezes existem demandas que nos comprometem. Existem demandas na batalha de Deus, diante da sua presença, que nos compromete. E aqui fica bem claro que dois altares não podem coexistir lado a lado. No versículo 24, nós temos Gideão colocando esse altar, edificando um altar perante o seu pecado. Mas aqui nós vemos no versículo 25, o altar aqui que era colocado, a idolatria do povo, e Gideão precisa destruir esses altares. Tudo aquilo que, de alguma forma, tenta competir com o nosso coração na batalha do Senhor. Deus quer que nós batalhemos de uma maneira correta, apenas com um único ideal. Então veja que no versículo 25 nós temos este altar do pecado. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai. Veja, a própria casa de Gideão comprometida. A idolatria era tão grande que as famílias estavam destruídas. As famílias adorando falsos deuses. Mas Deus começa a reforma de maneira interna. Aqui nos corações, corta o poste ídolo que está junto ao altar. Veja, eles são mutuamente exclusivos aqui. E Deus precisa tirar isso do nosso coração. Eles estão competindo com aquilo que Deus falou para Gideão: você precisa tirar isso. E aqui, meus irmãos, na preparação da libertação, Deus nos ensina que nós precisamos colocar todo o nosso coração perante a libertação do Senhor. Porque quando nós sofremos uma queda ou um corte, nós não colocamos logo a atadura, nós limpamos a sujeira. É a primeira coisa que nós fazemos diante de um corte,
A sujeira precisa ser retirada, para depois a atadura ser colocada. E Jesus fez exatamente isso quando se encontrou com o jovem rico que nós lemos nessa noite. Jesus, fitando o olhar nele, amando ele, disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Existe uma pequena fagulha de idolatria, apenas um ponto, que está destruindo a sua vida e você precisa tirá-la. E foi isso que Gideão fez, que Israel precisava fazer e que esse jovem rico precisava também fazer perante Jesus. Ninguém pode ser escravo de dois senhores. Gideão foi ordenado por Deus a quebrar tudo o que estava atrapalhando a vida do povo de Deus. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Além dos ajustes, Deus quer a nossa exclusividade. Além dos ajustes, Deus quer a nossa exclusividade. A primeira aplicação que vejo é a importância de a reforma começar com cada um de nós. A reforma precisa começar com cada um de nós. Antes da batalha externa, há uma batalha interna. Ninguém pode ser útil na esfera pública sem antes, primeiro, estarmos resolvidos na esfera particular, na esfera privada. Possa ser que nessa noite, em seu quintal, muitos altares estão levantados, competindo a exclusividade de Deus. Pode ser o dinheiro, pode ser o orgulho, pode ser insubmissão. Mas Deus nos ordena nessa noite, como ordenou a Gideão: quebre esses ídolos. Eles precisam ser derrubados. Onde se encontra a nossa adoração nessa noite? Meus irmãos, aquilo que está atrapalhando é preciso derrubar. Não adianta você ir sem antes você derrubar aquilo que está atrapalhando a sua exclusividade com Deus. É nós fazermos como Maria. Na transformação da água em vinho, no primeiro sinal do Senhor, ela diz para os empregados da festa: façam tudo o que Ele mandar. Só façam tudo o que Ele mandar. Porque se vocês fizerem tudo o que Ele mandar, o milagre vai acontecer. E a mesma coisa acontece aqui. Os midianitas só serão derrotados, a reforma só acontecerá quando eles esmagarem Baal. Quando eles tirarem a idolatria dos seus corações, quando nós damos um passo para Deus, quando nós seguimos a Deus verdadeiramente, Deus, Ele faz todo o resto perante as nossas vidas. Existem duas portas que nós precisamos passar. A primeira porta é a porta da decisão. E é isso que Gideão nos mostra. Ele precisa decidir com ele, mas também com o povo. Nós precisamos decidir nessa noite, tirarmos tudo o que está atrapalhando a nossa caminhada, para que na segunda porta a libertação aconteça. O problema é que a gente só quer a segunda porta. O problema é que a gente só quer a vitória. O problema é que a gente só quer a bênção. Mas antes da bênção, tem a disciplina, tem o sofrimento, tem um caminho estreito. Eu sou o caminho. Você primeiro precisa entrar no caminho. Você primeiro precisa conhecer quem é Jesus, para depois você ter a tão grande salvação. A primeira porta é a porta da decisão, do caminho, da verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não esqueça, você precisa primeiro passar pela primeira porta. A porta da decisão. Deixar tudo. Tudo aquilo que está atrapalhando para a libertação do Senhor. Para que o seu coração de fato esteja em paz, esteja em contentamento pleno no Senhor, você precisa decidir seguir com o Senhor. Exclusividade. Faça tudo aquilo que Jesus lhe mandar. Ultrapasse todas as barreiras do Senhor e a bênção de Deus chegará em sua vida. Hoje é tempo de decisão. Destruirmos tudo aquilo que está atrapalhando
a nossa adoração com o Senhor. Então a reforma começa cada um de nós. Cada um de nós precisamos nos atermos a este significado. Altares que estão muitas vezes levantados, nós precisamos derrubá-los, tirarmos da nossa vida. Mas também nós temos a segunda reforma que eu vejo, que é a reforma dos nossos lares. A segunda aplicação é a reforma dos nossos lares. O próprio pai de Gideão adorando outros deuses. Mas veja que depois que a reforma acontece, quando o próprio povo fica ao ponto de querer matar, veja como o pecado estava tão veemente, eles queriam saber quem tinha derrubado para matar. Mas o próprio pai de Gideão, aquele que idolatrou, mas reconheceu a reforma, ele fala para aquelas pessoas que precisavam também reconhecer isso, versículo 31, porém Joás disse a todos que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Eles vão livrar vocês? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Então veja, aqui a reforma interna, a reforma dos nossos lares. Meus irmãos, nós temos aqui, trazendo uma aplicação para as nossas famílias, que é tão importante, e muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós falamos muito sobre os papéis da família, o papel do pai, do filho, da esposa, mas nós nos esquecemos da espiritualização da família. Esse é o grande ponto. Aqui todos eles estavam fazendo aquilo que lhe pertencia, trabalhando, fugindo dos midianitas, mas ao mesmo tempo adorando falsos deuses e querendo adorar ao Deus de Israel, competindo, de certa forma, aqui, dois senhores, mas nós vemos com Gideão nessa reforma a espiritualização da família. Ele começou a reforma pela sua casa. A reforma interna dos nossos lares é de suma importância também nessa grande reforma espiritual que Deus tem para nós. Não somente, como eu falei, o papel do esposo, o papel dos filhos, mas a espiritualização de todas essas coisas. E a melhor imagem que retrata a espiritualização da família é a igreja. É a melhor imagem que retrata a espiritualização da família, porque a família é uma pequena igreja. Os grandes puritanos falavam sempre, atrelavam essa espiritualização à família sendo uma pequena igreja. E eles diziam, a família é um tipo de paraíso sobre a terra. A família é um paraíso sobre a terra porque é na família que nós temos todo o vislumbre de Deus para caminharmos com os esposos, as esposas, os filhos, perante a lei do Senhor. Nos reunimos em nossa casa, em nossa mesa, em nossa pequena igreja e nós nutrirmos ela, a palavra do Senhor, como um berçário, que nós nos sentamos e aprendemos. A família é como se fosse, ou deve ser em nossas consciências, uma miniatura da igreja local. É por isso que as famílias é uma extensão da igreja. Famílias fortes, igrejas fortes. É assim que foi nas Escrituras e assim que sempre será. A família é uma miniatura da igreja local. E nós temos vários mecanismos para fazermos sobre essa espiritualização da família, que nós conhecemos muito bem, mas que muitas vezes nos esquecemos e não sabemos fazer de maneira simples e objetiva, entre elas o culto doméstico. Nos esquecemos dessa tão grande bênção e importância de nutrirmos os nossos corações segundo a palavra de Deus, dias agitados, mas é o momento em que nós nos reunimos em nossa mesa, paramos, cantamos ao Senhor, lemos as Escrituras e nós conseguimos manter essa espiritualização acesa. Mas as nossas famílias estão apagadas. Nós não temos o culto que precisamos ter segundo as Escrituras. E quando chegamos na igreja, frios, apáticos, porque as nossas famílias, elas estão mortas.
mortas espiritualmente no que tange a fazermos ou cumprirmos os objetivos que Deus tem para nós. Muitas vezes não precisa de tanto, às vezes só precisa de uma oração, da súplica de Deus sobre nós, de um dia tão agitado, mas lermos uma passagem bíblica, clamarmos a Deus pela sua misericórdia, ensinarmos aos nossos filhos a orar, ensinarmos cada um, segundo as Escrituras, os nossos papéis, segundo a piedade do Senhor. Meus irmãos, a família é um remédio para o declínio da religião, porque é na família que nós estamos acendendo tudo aquilo que nos compete, para que quando nos reunirmos, nós termos uma adoração vibrante, porque os lares já estão vibrando com o Senhor. Diante desse declínio espiritual, nós precisamos recorrer à espiritualização da família. Urgentemente corrermos ao ponto de nós suplicarmos ao Senhor por essa piedade em nossos lares. A oração da família é algo que diariamente precisamos ter em nossos corações, porque todos os dias nós pecamos. Não esqueça, as famílias também pecam. E já que pecamos, nós precisamos orar completamente, pedindo perdão pelos nossos pecados. Você já reuniu a sua família e pediu perdão pelos seus pecados? Nós só temos o costume de olhar para o individual, mas há um coletivo sublime que nós precisamos ensinar os nossos filhos, por exemplo, quando nós erramos, a pedir perdão. Eu errei, eu excedi, venha cá, Cristo faz assim, Cristo nos ensina isso e por isso eu peço perdão nessa noite. Perdão à esposa, não dormir sem pedir perdão, porque quando você dorme sem pedir perdão, certa feita um grande pregador disse, você dorme com o diabo do lado. Porque você deixou a mágoa em toda noite e você não pediu, você não conversou, você não orou. E a brecha foi colocada. E o que acontece? Você está perdendo o seu lar. Porque pecados diários, meus irmãos, acontecem em nossas famílias. Não esqueçam, nós pecamos uns com os outros na igreja, mas em casa também nós pecamos uns com os outros. Todos os dias, às vezes, nós falhamos. Eu, por exemplo, falho com a Jaqueline, às vezes falho com o Gabriel, e aí é momento de à noite nós nos reunimos. Qual foi a falha? Precisamos pedir perdão, precisamos suplicar para que haja restauração e não haja nenhuma mágoa em nossos corações no que tange as nossas famílias. Se pecamos juntos, precisamos orarmos juntos. É isso, meus irmãos, que é a espiritualização da família. Nós sabemos que precisamos orar, nós sabemos que precisamos liderar o nosso lar, as esposas sabem que precisam se submeter, mas falta a piedade, falta a compreensão da espiritualização da família. Tirarmos tudo aquilo que atrasa o nosso crescimento espiritual. É um se compadecendo do outro. É cada um trazendo a palavra para o outro. Mas também nessa reunião, na espiritualização, pedindo conversão pelas nossas famílias. Pregarmos o evangelho uns para os outros. Não somente um momento de paz, de contentamento, mas um momento em que muitas vezes, antes de nós dormirmos, nós precisamos confrontar o nosso pecado. Nós precisamos olhar uns para os outros nessa família, nessa espiritualização. Eu pequei, eu errei, eu peço perdão. Meu filho, você precisa se converter. Você precisa olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para isso. Meus irmãos, nós precisamos urgentemente buscarmos a espiritualização da família. Isso é de suma importância. Quando as nossas famílias estiverem espiritualmente fortes, sadias, temos a certeza que também isso reverberará na igreja local. O problema é que nós nos esquecemos dessas disciplinas espirituais. Isso é algo trágico. Nos esquecemos de ensinar as doutrinas bíblicas uns para os outros. Os grandes reformadores, e principalmente os puritanos, eles tinham o catecismo de crianças, perguntas e respostas. Eles ensinavam às crianças o que é a Trindade. Eles ensinavam às crianças sobre os ofícios de Cristo. Eles ensinavam às crianças sobre arrependimento. Eles ensinavam às crianças sobre tudo aquilo que competia às doutrinas cristãs. E nós temos hoje esses catecismos. O catecismo de Lutero para as crianças. Quando ele ensinava os seus filhos sobre as doutrinas em uma linguagem que as crianças compreendiam. As crianças tinham todo o privilégio de dizer para as pessoas o que era a Santíssima Trindade. Doutrina. Mas nós resumimos o culto doméstico aos heróis, às éticas.
Lemos uma passagem de Davi, Davi derrotou Golias, mas esse não é o ponto, a gente precisa da doutrina, do significado do texto, da teologia. Nós precisamos também, cada um de nós, lermos as nossas Bíblias de maneira teológica. É isso que vai trazer fortaleza para as nossas famílias. Nós temos muitos mecanismos acerca disso, meus irmãos, de maneira viável para nós, de maneira online, para que possamos, através disso, trazermos as nossas famílias para a espiritualidade. Não simplesmente a ética, não simplesmente um culto doméstico qualquer, mas um culto objetivo, um culto que um pede perdão, um culto em que a palavra é colocada, uma doutrina é colocada, debate sobre as Escrituras. É disso o que nós precisamos. E a cada dia que passa, nos preparando todos os dias para cultuarmos ao Senhor, domingo após domingo. Uma das práticas dos puritanos que eles faziam, e algo que é muito interessante, depois do culto, as famílias se reuniam em casa. Eles perguntavam para o filho: qual o primeiro ponto do sermão você observou nessa noite? Porque todas as crianças eram colocadas juntos, não tinha essa repartição de adultos, as crianças ficavam no culto. E eles perguntavam para as crianças: qual o primeiro ponto que o pastor falou? E a criança respondia. E a esposa respondia. O que é que a gente aprende sobre isso? A espiritualização. Depois disso, eles oravam e eles se preparavam para o culto seguinte, que era o domingo. Eles chamavam o domingo a feira da alma. Era o dia do Senhor. Era o dia mais importante. Era a feira da alma. Era o dia onde a gente vai trocar, a gente vai se exortar uns aos outros. Por isso, meus irmãos, diante desse texto de Gideão, nós aprendemos isso. Tirarmos tudo aquilo que não importa. Começarmos a reforma com cada um de nós, mas expandirmos isso para as nossas famílias. Buscarmos a espiritualização perante ao Senhor.